Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa do nosso projeto Conversas Literárias. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre este livro, como a literatura ela é abordada, como a literatura pode ser vista como um remédio. E hoje o nosso convidado é o professor Webert, né? O Ebert já está entrando, tá? Deixa eu só lançar o convite para o Ebert. Aos que estão chegando agora, a participação de vocês. Boa noite, estamos na nossa 35 lives de literatura. Olá, meu querido, tudo bem? Opa, tudo bem, Cris? E aí, tudo jóia? Tudo em cima? Tu estás me vendo e me ouvindo? Sim, estou te vendo e te ouvindo. Tá tudo bem aqui. Tá tudo certo. Tudo Assim, certo. o Ebert, o teu nome. Isso, o Herbert. Eu vou fazendo assim, Webert. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Enquanto os meninos estão sendo avisados que nós já começamos a nossa live, eu quero te agradecer de coração por você ter aceitado compartilhar a sua leitura deste livro, né? Eu já tive a oportunidade de ver outras lives que você já abordou este livro maravilhoso. É, E é esse uma livro, alegria. Aí, olha. esse livro é E é, fantástico mesmo. e é uma alegria muito boa ter você aqui no nosso projeto. O hashtag Conversas Literárias, ele é um projeto da Universidade do Estado do Pará, em parceria com o CALET, que é o nosso Centro Acadêmico de Letras. E a ideia é justamente essa, é nós compartilharmos um pouco sobre literatura, acerca de literatura e assim sucessivamente. O projeto ele nasceu com a ideia de falar um pouco de literatura no período da pandemia e era só para ser uma live. E hoje nós já estamos na live número 35. E é uma alegria Olha que muito bom. grande estar com você no nosso projeto. Enquanto os meninos estão aparecendo aí, eu vou fazer uma rápida apresentação sua, Uhum. só para poder passar a palavra para você, tudo bem? Tá bom. Bonito que está do outro lado da tela de vocês é o Ebert, né? O Ebert é mestre, é professor, mestre em letras pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na linha de pesquisa literatura africana, possui graduação em letras pela Universidade Federal do Pará, tem experiência na área de letras com ênfase na literatura brasileira, atuando principalmente nos temas de literatura e teoria literária. Atualmente, é membro do Grupo de Pesquisa e Estudos Literários em Literatura Africana, coordenado pela professora doutora Liliane Batista Barros, que buscar obras teóricas e literárias que disseminam várias visões dos colonizados do continente africano. E também estuda O Pequeno Príncipe. Eu vi a Olha imagem do aqui, ó. Pequeno Príncipe. Tanto é que eu trouxe os Pequenos Príncipes, né? Os Pequenos Príncipes porque são dois, né? Uhum. Porque eu sei que você tem uma paixão enorme pelo Pequeno Príncipe. E hoje o Elert é o nosso convidado na nossa 35ª conversa do nosso projeto Conversas Literárias e vai compartilhar um pouco conosco da leitura deste livro, A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, do professor Dante Galian, mais especificamente o segundo capítulo. E o tema que nós escolhemos para compartilhar com vocês, ele não é um tema, como é que eu posso dizer? Nunca é à toa falar de literatura, nunca, jamais. Mais especificamente, esse mês o nosso projeto ele está voltado para o Setembro Amarelo, que é de valorização à vida. E nada mais do que a literatura para engrandecer o valor da vida. É por esse motivo que o Ebert é o nosso convidado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela participação de vocês que estão chegando agora e a fala é toda sua.
Então já pode começar então, né, Cris? Para a gente ganhar Já. tempo, né? Sinta-se Beleza. à vontade. Tudo bem. Então, agradeço a Cris pelo convite. Muito obrigado, Cris. Falar de literatura para mim é sempre bom, porque é a área que realmente eu me apaixonei quando eu entrei na graduação, né? Na graduação a gente tem duas grandes áreas para seguir, que é a linguística ou a literatura, mas eu optei pela literatura. Foi paixão à primeira vista, né? Como o pessoal fala. E aí, como diz o Lima Barreto, né, eu me casei com a literatura. O Lima Barreto também falou isso, né, lá muito tempo atrás, quando ele estava vivo. E aí, então, gente, a Cris me convidou e hoje a gente vai falar sobre a literatura como um remédio. Então, para quem está chegando, o doutor Dante Galian, que é um importante professor lá da Unicamp, da Unifesp, desculpa, de uma grande universidade conceituada de São Paulo, ele problematiza a importância da literatura. Por que a literatura é importante? E aí ele vai trazendo nesse livro, esclarecendo o projeto que ele criou, por isso que ele deu esse título, né? A literatura como um remédio. Ele explica por que a literatura ela funciona como um remédio, e ainda ele problematiza a importância da literatura, além de alguns pontos muito importantes que eu vou discutir hoje com vocês, incluindo aquela questão, né, que a gente na escola muitas das vezes se debate, se enfrenta, mas a gente não sabe para quê, né? Tipo assim, vem aquela pergunta, para que literatura, né? Vai me ajudar em quê? Para quê? Né, Cris? A gente se perguntava isso, e ainda hoje, não sei a Cris, mas hoje, como eu dou aula para menino de escola particular, né, médio, ele sempre pergunta, professor, para que literatura? Então, essa perguntinha, ela é um pouquinho importante, um pouquinho não, ela é muito importante para a nossa discussão. Até o final vocês vão entender o porquê que a literatura ela é importante, tá? E aí, atacando logo aqui, né, eu fiz uma colinha aqui atrás, estou com o computador aqui para eu não me perder na fala, tá, gente? O Dante Galian, então, eu escolhi o segundo capítulo do livro, porque para mim é o coração do livro, né? Não sei se a Cris teve essa percepção, mas praticamente é o coração do livro, onde o Dante Galian ele explica tanto para o leitor leigo que quer ter essa informação e saber para que a literatura serve, quanto para quem já está na área, né? Que no caso sou eu, professor de língua portuguesa e literatura, principalmente literatura, que é a área que eu gosto muito de trabalhar. Então ele esclarece com muito detalhes e com uma bibliografia bem extensa, né? Por que a literatura é importante, da onde que ela surgiu, por que ela não é valorizada nos dias de hoje. Hoje, inclusive na nossa fala hoje a gente vai discutir por que muita gente sente essa repulsa, né, essa ojeriza em relação à literatura, quando não deveria, né? Interessante isso, vocês vão entender por quê, tá? E aí, no segundo capítulo, ele dividiu em subtópicos. Eu vou falar de Calma cada lá. um. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Posso continuar, né? Oi. Beleza. Então, o livro, ele é dividido, dentro do segundo capítulo, o autor ele dividiu em quatro subtópicos, mas eu vou falar e trabalhar bem os três primeiros, tá? Que são os mais importantes. O primeiro diz assim, a narrativa, a literatura e seu papel na história das civilizações. Eu começo com a seguinte citação que está na página 60. Ele diz assim, ó, as narrativas, as histórias efetivamente desempenharam e ainda desempenham, ele faz uma ressalva, viu? E ainda desempenham em muitas culturas papel essencial na definição e promoção de crenças, princípios, valores das sociedades. O que ele está falando, Herbert? Ele está explicando para o leitor leigo que há muito tempo atrás, muito antes do papel do livro aparecer, a oralidade e as histórias, né, contadas, as histórias narradas de forma oral, elas eram muito importantes na promoção de valores, na promoção de crenças e também na promoção de conhecimento. Então, as pessoas lá no passado, antes do livro surgir, elas ouviam muito história dos pais, elas replicavam para os seus filhos
E através dessas histórias, elas iam aprendendo valores, elas iam aprendendo costumes, elas iam aprendendo crenças, e aí iam também obtendo conhecimento, né, sobre comportamento que se deveria adotar na sociedade. E aí, ainda nesse subtópico, o autor ele chama atenção para duas culturas que foram importantíssimas para a cultura ocidental, né? Eu diria não só a cultura ocidental, mas ela influenciou praticamente o mundo todo. A primeira é o povo hebreu, é o povo que a gente conhece lá da Bíblia, né? Lá nos primeiros 5 capítulos da Bíblia, e os gregos. E aí, por que ele traz esses dois povos? E aí, lembrando, ele fundamentou o estudo dele em várias pesquisas, né, em vários pesquisadores, para poder falar aí da importância desses povos, tá? E aí ele mostra que o povo hebreu, já lá no passado, eles eram guiados pelas histórias bíblicas, tanto orais, e aí com o tempo as histórias passaram a ser escritas. E essas histórias, até hoje, você percebe que elas fundamentam, né, crenças, elas fundamentam valores, elas ensinam princípios, elas ensinam um modo de viver. Então, você percebe o poder que a narrativa no passado ela tinha e que ainda subsiste até hoje, entende? E aí, o outro povo que ele chama atenção ainda nesse subcapítulo, são os gregos. Ele mostra que os gregos usavam a poesia épica, era para eles considerado o texto por excelência, para edificação do homem virtuoso. Em outras palavras, para quem não entendeu, lá no passado, os gregos eles tinham a Ilíada e a Odisseia como a Bíblia para eles. E aí o interessante é que esses textos, para quem está chegando agora, eles serviam para fundamentar ali e ensinar também valores para o homem grego que quisesse ser virtuoso, para o homem que quisesse ser inteligente, né, que quisesse falar muito bem, porque o texto, tanto os textos, ambos os textos, né, tanto o épico Ilíada quanto o épico Odisseia, eles ensinavam esses valores. E aí você já percebe nessas duas culturas o valor que a palavra ela tinha, tanto na forma oral quanto depois na forma escrita, né? Que veio aí a questão do livro, veio ser produzido. E aí que entra a literatura. A literatura praticamente, o doutor Dante Galliani ele problematiza no livro que a literatura praticamente surge a partir dessas duas culturas, principalmente a cultura greco-latina, né? No caso a da Grécia e Roma, onde se trabalhava e se mostravam valores. Em outras palavras, para quem já quer entrar no clima e entender o poder da literatura, ela ensina a gente a pensar, ela ensina a gente a sair do comodismo, ela nos tira da zona de conforto. E ela também, como eu acabei de explicar, ela passa valores, crenças e o conhecimento, além de trabalhar a questão estética, né? Ela trabalha muito com sentimento, né? Trabalhando com todos os sentimentos aflorando em nós. Quando você, por exemplo, lê um poema, que é a literatura, o poema ele vai mexer com você, porque o texto literário ele tem esse poder, né, de trabalhar, de mexer com a sensibilidade do leitor. Tudo bem? Quer falar alguma coisa, Cris? Bom, eu tenho vários comentários aqui. Eu não sei se tu queres ir logo respondendo ou só para o final. Melhor fazer para o final, né? Melhor. Você quem decide. Só vou te Tá, ficar te alertando pelo tempo. tá bom. Eu já vou passar já para o segundo ponto. E aí, na sequência, dentro ainda do segundo capítulo, para quem está chegando agora, nós estamos falando então da literatura como remédio e a gente está explicando por que, que a literatura ela é importante e por que, que as pessoas, muitas das vezes, hoje não entendem o valor dela e aí sentem aquela repulsa, né? Aquela ojeriza, aquele preconceito em relação a essa disciplina. Mas vocês vão entender se vocês ficarem aí conosco no decorrer da discussão por que, que ela é importante. Na verdade, a gente já problematizou, né? Algumas coisas importantes iniciais para entender o surgimento, né? Para que ela servia no passado, mas só que a gente ainda vai continuar. E aí, dentro do segundo capítulo, que é o coração aí do livro, ele traz o seguinte subtítulo: A marginalização da literatura. Então, ele mostra que, com o tempo,
ainda lá na cultura clássica, né, lá na cultura dos gregos, a narrativa, que ela era mítico-narrativa, né, esse texto literário ele era considerado mítico-narrativo porque ensinava, e ele era contado, né, principalmente através da via oral, ele vai cedendo espaço para uma palavrinha-chave que ele diz o seguinte, que ela é considerada como intelectivo conceitual. O que é isso? A partir do desenvolvimento da ciência, que já começa na Grécia Antiga, a filosofia começa a tomar o lugar da literatura e aí entra o racional. Por isso que entra essa palavrinha-chave, desculpa, chamado intelectiva conceitual. Por quê? Começa-se a trabalhar com conceito, né? Ou seja, começa-se a ficar aquela coisa muito mecânica de você ter que estudar alguma coisa e ter que memorizar conceitos, que inclusive ainda hoje na escola ainda é assim, né? Por exemplo, você vai para uma aula de língua portuguesa, está estudando lá morfologia, adjetivo, aí você tem que saber o conceito, adjetivo, a classe de palavras que modifica o substantivo. Isso aí vem de muito tempo atrás, porque com o desenvolvimento da filosofia, que tomou o lugar da literatura, que funcionava aí como um norteador da cultura, né, do ensino, do conhecimento do homem do passado, a filosofia veio com a ideia do racional, de você questionar tudo, né, de você pesquisar, de você indagar, de você trazer conceitos. E aí essa ideia do conceitual pegou, e aí na escola, em qualquer disciplina, tem e se trabalha com a ideia do conceito. Por quê? Isso é um pensamento filosófico racional, produzindo ainda lá na cultura greco-latina que chegou, infelizmente, até nós hoje. Infelizmente, entre aspas, né? A gente sabe que é importante, mas em alguns momentos o que acontece? Na verdade, ela tirou, né, o poder que a literatura tinha de humanizar, de ensinar o homem através da contação de história, através do ouvir história. Tanto que hoje, nas escolas, se ensina escolas literárias. Olha a situação, quando vai se trabalhar literatura, se ensina escola literária, mas não se ensina a ler o texto. E muitas das vezes, né, Cris? A Cris que tem aí uma experiência muito vasta com o ensino, muitas das vezes você não tem tempo para trabalhar o texto literário com o aluno. E quando tem, o aluno, infelizmente, ele não entende que a literatura ela tem que ser trabalhada a partir de leitura de texto. E aí, como ele está muito imerso nessa cultura também que foi produzida pelo conhecimento científico, né, tecnicista, ele está muito ligado a essa era da informatização, né, da tecnologia, ele acaba não entendendo que a literatura ela é importante, né, por ensinar valores, ensinar aí através dos textos, entende? E aí na escola, como eu falei logo no início, os alunos sempre perguntam, né? Para que estudar literatura? Principalmente o aluno que vai chegando ali no ensino médio, primeiro ano. Esse ano mesmo, um aluno me perguntou, professor, mas para que literatura? Tipo assim, e aí, olha só que interessante, isso me fez pensar depois da leitura do Dante Galião. O que que acontece? Ele, presta atenção, gente, isso é interessante. Ele já está com um pensamento tecnicista, ó, formado na cabeça dele. Qual é a ideia do pensamento tecnicista ou da dita sociedade positivista capitalista, que é essa sociedade que nós vivemos? Você precisa fazer alguma coisa que seja funcional, que vai te ajudar a fazer alguma coisa no futuro. Por exemplo, o menino na escola vai aprender matemática, a princípio o cálculo é para ele aprender a trabalhar com espaço, né? A trabalhar com cálculos, a fazer a medição, né? de espaço e por aí vai. Ou seja, tem um porquê, tem uma função, mas a literatura ela não tem essa função e aí entra em choque com esse pensamento tecnicista. É por isso que esse aluno ele me fez essa pergunta porque ele não entende que a literatura ela não é funcional, ela é para ser trabalhada o espiritual, né, para ser trabalhado o sentimental, para trabalhar o intelecto, para trabalhar o pensamento crítico, que muitas das vezes isso não é bem trabalhado na escola. Infelizmente. Calma lá, vocês Tudo estão... bem? Cortou aqui, Tudo né? Um bem. pouquinho.
Ai, meu Deus, quando a minha imagem cortar, Tô te vocês me ouvindo avisam. aqui. Vamos Tô te lá. ouvindo aqui, Cris. Tudo certo. Tem quanto tempo já? 20 minutos, né? Calma. Acho que a gente tem um compromisso com a Jane hoje, tem daqui a pouco. É, então, bora lá. E aí, nessa sociedade dita positivista capitalista, que é a sociedade que nos cerca e que nós vivemos, e estuda-se o pensamento de uma época, ideologia e escolas literárias. Ou seja, quando você vai estudar literatura, é para você memorizar conceito, para você memorizar, no ano tal, autor tal, ele é da escola tal, e a característica do texto dele é tal. Mas o aluno não percebe e muitas vezes o professor, né, que também já está aí contaminado pelo sistema, ele não percebe que a literatura ela tem que ser trabalhado do jeito que ela tem que ser trabalhado, né? Leitura, pegando ali as entrelinhas, pegando essa questão da sensibilização que o texto literário ele traz. Mas, infelizmente, essa sociedade tecnicista que começou já lá nos gregos, né? Quando a filosofia surgiu logo depois da literatura, tomou o lugar da literatura, e a literatura que funcionava como elemento poderoso aí de ensino, de veiculação de valores, crenças e conhecimento, ela cedeu espaço para a ciência que trabalha com conceitos, com memorização. É por isso que hoje nas escolas você precisa memorizar. Você vai fazer um vestibular, você precisa memorizar fórmulas para poder resolver questões do Enem, né? De matemática, de filosofia, seja do que for. E aí você vai estudar literatura, você tem que memorizar as características do texto literário para poder ali resolver a questão e acertar. É isso que é o pensamento atual, ele faz, né? Ele deturpou o ensino que deveria estar sendo feito a partir dessa questão do texto, né? Que trabalha aí a sensibilidade, né? O conhecimento e por aí vai, tá? E aí, caminhando já para o terceiro ponto, ele traz como subtítulo a seguinte formação: a literatura na resistência. Então, ela resiste como uma importante alternativa diante da desumanização. O doutor Galiante, ele problematiza isso no livro, né? Como assim? Porque o sistema, presta atenção, é bem simples, ele nos ensina e nos molda e nos transforma em máquinas. Se você for prestar atenção, é isso que ele faz. E ele faz a gente também viver nesse mundo louco de correria, de trabalho e de consumo. E muitas das vezes, você que está com pensamento, né, como o meu aluno que eu citei lá no exemplo, lá no início daqui da live, né, você já está com aquele pensamento na cabeça, você acaba comprando a ideia e você vai se desumanizando, que é uma outra palavra-chave que o Dr. Dante Galian ele vai trazendo aí dentro da obra, entende? E aí a literatura, ela abre os olhos para aquilo que até então era imperceptível, pois nos tornamos insensíveis no mundo atual. Até isso o sistema ele faz conosco, o sistema técnico-científico, entende? E aí, quando você entra em contato com o texto literário, o poder do texto literário ele é tão grande que quando realmente você entende a proposta, você entende a fundo o texto literário, você percebe, né, que ele realmente ele mexe com você e ele faz você pensar, né, e muitas das vezes trabalha com a desconstrução, né? Você veio construindo ideias erradas, ele vai trazer a desconstrução. Você construiu ideias também, né, preconcebidas, ele também vai fazer isso porque ele vai te humanizar, ele vai trazer a sensibilização que você perdeu por causa do sistema positivista capitalista, que é o sistema que nos rege, que é esse sistema que exige de nós que nós trabalhemos, que nós sustentemos o sistema capitalista e que a gente viva para isso, só para isso e nada mais. E também para a questão do consumismo, né? Uma outra questão interessante também que ele aponta, já quase terminando, viu, Cris? É a questão da linguagem. Não se Ele preocupe. mostra, beleza, ele mostra que a linguagem, nesse sistema, com o passar do tempo, ela se tornou pobre. É verdade? É. Tanto que quando você vai dar aula nas escolas, pode ter certeza, pega um aluno
do ensino médio, que nunca leu na vida, ou então que leu, mas a leitura dele sempre foi deficiente, dá um texto literário para ele, ele não consegue compreender as ideias principais ou as ideias mais complexas do texto literário. Por quê? Porque ele não conseguiu construir desde lá do fundamentalzinho, né, através de muita leitura, obviamente com leitura apropriada para a idade dele, esse mundo complexo que é o mundo da linguagem. E isso o doutor Dante Gallian problematiza no livro. E aí tem o outro contraponto, né? Já o aluno, pega um aluno que desde a infância, né? E desde a infância, tanto na escola quanto em casa, ele tem pais leitores, ele lê bastante, né? Ele consegue produzir respostas mais complexas e elaboradas, muitas das vezes sem a ajuda do professor. Dá um texto literário para ele vai entender e vai discutir com você. Agora, o outro aluno que não teve esse contato com o texto, né? Desde cedo, ou que teve, mas teve vários problemas no percurso, ele não vai dar conta no ensino médio. E infelizmente, essa que é a realidade do Brasil. E o sistema, ele faz isso, gente. O sistema, ele empobrece a linguagem nossa. Tanto é verdade que, por exemplo, vou dar um testemunho bem rápido. Eu sou aluno de escola pública. Praticamente toda a minha vida eu só estudei em escola pública. Quando eu cheguei no ensino médio, que eu me deparei com o vestibular, eu não consegui passar assim que eu terminei o terceiro ano. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade com leitura. E aí, quando eu entrei na universidade, foi um outro choque. Por quê? Eu não estava preparado para aquele mundo acadêmico, aquele mundo complexo da leitura, né? Que, na verdade, deveria ter sido trabalhado no ensino médio e nos anos iniciais. Mas como eu tive uma linguagem deficitária, os meus pais eles não são leitores, eu não tenho parentes, eu não tinha parentes, né, na minha infância e da adolescência que incentivavam a leitura, então eu tinha uma linguagem muito pobre, até para eu me expressar em público, era aquela dificuldade. Eu não conseguia me expressar. Hoje não, hoje eu já consigo. Por quê? Muita leitura, principalmente leitura de texto literário na universidade e agora atualmente, né? Depois que eu já me formei. Por quê? Porque a literatura, como o doutor Dante Gallian problematiza, ela também devolve para você essa linguagem complexa que você perdeu, que na verdade não foi construída quando você era mais novo. Entende, Cris? Infelizmente é essa a realidade, tá? E aí, só caminhando já para o final, ele aponta, então, aquela questão que eu venho batendo a tecla desde o início. A literatura, ela nos tira da alienação, ela nos tira da opressão e ela também desconstrói ideias erradas que a gente veio construindo ao longo dos anos. Porque você vai ter o contato com a outra parte, né? Muitas das vezes a gente tem um lado da moeda. Mas quando você entra em contato com o texto literário, ele te mostra um outro viés, um outro lado possível que muitas das vezes você não valorizou por causa de ignorância, por causa de preconceito também, entre outras situações, tá? E aí, ele mostra, né, que o professor, ele entra como uma peça fundamental na sensibilização da literatura por parte do aluno. Mas a gente percebe que, infelizmente, há uma falha muito grande no ensino das escolas, porque o professor de literatura, muitas das vezes, ele não está preparado para dar essa aula realmente de literatura e fazer o aluno fruir o texto, né? Trabalhar a sensibilidade. Mas não é só isso. E outra coisa, eu não estou aqui culpando o professor, tá? Muito pelo contrário. O problema é muito mais embaixo, envolve o sistema, né? Envolve governante, envolve escola, envolve direção, envolve o próprio aluno, envolve os pais. E aí, eu falei aqui do professor, é porque eu vejo ele como uma peça fundamental para trabalhar a literatura de forma correta. Entende? E aí, só mais um testemunho. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho em uma escola que ela dá, presta atenção no que essa escola faz. Ela dá 6 aulas de matemática para o professor de matemática. Quantas aulas eles dão para literatura? Uma aula.
uma aula. E aí, nessa aula, o diretor, ele já chegou para mim e falou assim, ele é formado, ele falou assim, olha, não dá para a gente trabalhar o texto literário como ele tem que ser trabalhado. Você precisa trabalhar para formar esses alunos para o Enem. Olha o que é que ele falou. Por quê? Porque o sistema, ele é tão perverso que ele faz com que a gente não dê o tempo que a literatura ela merece. E aí, muitas das vezes, o professor vai ter que trabalhar lá na escola conceito, né? Escolas literárias, o autor do período tal, o ano tal, a característica da obra, mas o tempo para leitura, esse tempo ele não existe, porque a própria escola e o próprio sistema foi lá, ó, e cortou, entende? É isso. E aí, só para fechar, o Dante Gallian, então, ele problematiza isso, gente. A literatura, ela é importante, sim, porque ela humaniza, ela devolve essa linguagem deficitária que a gente foi construindo, ela devolve essa linguagem mais complexa para a gente, ela faz a gente pensar, ela nos tira da alienação e ela desconstrói valores e ideias, infelizmente, que a gente vai construindo ao longo do percurso, entende? É isso, praticamente. Vamos lá para as perguntas e as considerações. Nossa! Ah, meu Deus, está me ouvindo legal, Wellers? O Wellers, eu tenho que aprender a falar o seu nome corretamente. Parabéns, tá? Muito obrigada, mas calma lá que nós temos bastante comentários. Esses comentários são muito legais, né? É uma pena quando nós vamos gravar a live, não ficam os comentários, porque hoje foi uma live assim fantástica, porque eu vou ler todos os comentários, porque como não vão ficar salvos, mas quando os outros forem rever, eles têm uma ideia maior do que aconteceu. Uhum. Por exemplo, a professora Raquel Ortega, ela já está fazendo uma indicação de livro. Bem aqui, tá? Ela coloca, por exemplo, que é um e-book que está disponível pela editora da Universidade Federal, FCG, Ensino de Literaturas Hispânicas, Reflexões Propostas. Tá? Já é um livro para que nós possamos baixar e ler, que contribui diretamente com essa discussão que o Elliot está colocando. Outro comentário também que eu gostaria de compartilhar é o comentário do Harley. O Harley é um professor, já nos presenteou com a sua fala, ele pesquisa Clarice Lispector. Olha, eu amo Clarice, viu? Nós temos uma live, já está gravada, é só procurar a fala do Vou Harley. assistir depois. Onde tem Clarice Lispector. E ele está colocando assim: ciência e filosofia se esquecem de que elas são narrativas tão ficcionais como uma obra de arte. Tá? Muito obrigada pela sua participação. Aí tem os meninos com os seus corações, com os seus comentários, né? Eu já estou logo agradecendo a todos. A Adriana já está dando boa noite para nós. Daqui a pouco nós Boa estamos noite, lá Adriana. no Daqui a pouco a gente vai lá. para o Jane assistir as lives da Jane Austen Brasil. Aí o Fernando, ele coloca assim, calma que o Fernando tem mais comentários, eu vou pelo primeiro dele. Né? Companhia do Sabor, coloca assim: pena que a grande maioria das pessoas não compreende isso, a importância da literatura. O Fernando coloca assim, não, antes do Fernando tem a Paula Perasso. O caso das fábulas atribuídas ao Esopo, porque teve um momento da sua fala que você falou da questão da oralidade, das narrativas orais, e ela só contribuiu. Muito obrigada, Paula. Aí o Fernando coloca assim: o livro é a materialização de um mundo grafocêntrico. E ele gostaria que você comentasse isso.
O livro é a materialização de um mundo grafocêntrico. Gostaria que comentasse isso. Mas antes que você comente, deixa eu só ver se tem um outro comentário semelhante a este. Tá? Aí o Jorge Veras, né? Grande abraço, Lisboa, Portugal, é para ti. Né? Aí temos teus alunos, os teus amigos entrando, compartilhando o ensino de literaturas hispânicas, reflexões propostas da professora Raquel, nós já anotamos. Miriam, sua fala tem coerência, Aurélio. Aí os meninos estão colocando os corações, as palmas. Aí a Miriam, aula de literatura não é valorizada mesmo. Aí vem o desgaste por parte do professor para trabalhar com os alunos, tá? A Raquel está colocando que o livro, o ensino de literaturas hispânicas, é da Federal de Campina Grande. Tá? Aí é isso. Aí, Tá. aí calma lá. Adoramos o quadro do Pequeno Príncipe, atrás de ti. Aí a fala é tua. Eu comprei ele num site, ele é disponível, eu não lembro aqui de cabeça, gente. Eu fiz uma viagem rapidinho, fiz uma viagem ao Rio, e lá no shopping de Niterói, no shopping que eu visitei, tinha lá um quiosque vendendo quadro e camisa. Eu acho que é Tote VS, alguma coisa assim. Depois entre em contato comigo que eu procuro aqui, eu tenho a camisa também. Aí eu passo para vocês, tá? Dá para comprar e eles enviam, beleza? Mas é muito fofo. Então, bora lá. Então, rapidinho. Vou começar aqui. O livro é a materialização de um mundo grafocêntrico. Uhum. Então, antes de eu chegar até aqui nesse ponto do grafocêntrico, eu vou voltar de novo a algo que eu já expliquei aqui, tá? Então, como eu falei no início da live, a literatura, anteriormente, ela era oral. Principalmente, ela era oral. Tinha aquele livro que era produzido pelos chamados copistas, né? Só que era coisa realmente quem estava lá em cima, né? Rei, rainha e por aí vai. E logo depois a Igreja Católica, que a gente sabe que teve também esse acesso aos livros, né? Foram produzidos antigamente. E aí o que acontece? Mesmo assim, a literatura, ela era muito oral, ela era sempre contada através de história. E aí, como eu falei no início, essas histórias, elas eram passadas de pais para filhos, e ali, através dessa história, a pessoa ela ia se instruindo, ela ia tendo conhecimento, e ela também ia trabalhando a oralidade, porque quando você ouve, você reproduz, você começa a falar melhor. Você trabalha a dicção e você trabalha a questão como é que fala? A retórica, né? Lá dos gregos, ou seja, o falar bem, essa produção de discurso. E aí, com o tempo, aí que vem, né? Presta atenção. Entrou a filosofia trouxe a razão, trouxe a ciência, e com a ciência veio aí o mundo, né? Como é que fala? Da produção do livro, né? Ali pelo Gutenberg. E aí essas histórias que antes elas eram mais orais, elas passaram a ser escritas. E aí quando a gente estuda, por exemplo, escolas literárias, a gente sabe que, por exemplo, no romantismo, né? As pessoas elas liam muito, e o romance, ele era uma leitura individual. E aí olha o que o sistema, a ciência fez. Antes era oral, era coletivo. As histórias elas eram contadas muitas das vezes para grupos. Não era só para uma pessoa específica, em particular, sozinha. Às vezes você tinha família lá no passado, o pai, né, ou o narrador, só pegar o livro do Walter Benjamin chamado Magia Técnica, Arte e Política. Tem um ensaio dele chamado O Narrador. Ele explica isso. Ele mostra que no passado tinha essa figura do narrador, que ele vinha, né, contava, ele viajava, tinha experiência, reunia pessoas ao redor dele e ia contar as histórias. E aí ele contava para o coletivo.
mas com a mecanização da vida, a industrialização e o desenvolvimento da ciência, aí que entra o mundo grafocêntrico. Focou-se, né, a partir de Gutenberg na produção de livro, e aí o ser humano começou a viver a partir até também da Revolução Industrial, gente. Só pegar a Revolução Industrial. O ser humano, ele se isolou, ele começou a vivenciar o individualismo, que é uma palavrinha-chave para entender o romantismo. Tanto é que tem fase lá do romantismo, a segunda fase, que a gente chama ela e considera ela como egocêntrica, né? Que é a segunda fase lá dos poetas, do Brasil, do ultrarromantismo. Por quê? Porque os escritores voltaram-se para si próprios. Eles escreviam, externalizavam ali os sentimentos que eles estavam passando, e o leitor sozinho lá na casa dele, ele ia ler essa história e iria ali ficar com ela, né? Inclusive o Dante Galliano, ele problematiza isso também, né? Ele mostra que hoje você se isola, mas o ideal, né? No mundo ideal, era melhor se você compartilhasse essa narrativa, porque seria bem mais construtivo, porque você iria ouvir o outro e não só falar, entende? Aí ele puxa a questão dos grupos de leituras, porque lá não só uma pessoa fala, mas os outros falam e um aprende com o outro. Inclusive, eu fiz um grupo aqui em Marabá, né, onde eu moro, e aí a gente fez esse exercício. Nós nos reunimos no mês passado e discutimos aqui, ó, o Pequeno Príncipe. E o interessante é que sempre tem aquela questão, né? Eu falava, mas o fulano falava uma coisa que eu não tinha visto na obra, ou seja, o crescimento foi maior, que é o que o Dante Galliano problematiza, né? Porque quando você, leitor individual, lê sozinho, é uma coisa. Agora, quando você compartilha, é outra. E aí, essa sociedade, né, industrializada, ela focou no livro escrito, né? No livro impresso, desculpa. Por isso que como é o nome dele? O Fernando, né? Ele falou que a sociedade ela é grafocêntrica, porque agora foca-se no livro, né? O leitor, ele lê sozinho em casa, ele adquire o livro e lê sozinho em casa, e muitas das vezes ele não compartilha essa história. Mas olha que interessante, nas aulas de literatura, eu sempre peço para os alunos lerem o livro em casa, claro, né? Eles precisam ter esse contato individual, e lá na sala a gente faz a socialização. E aí a gente começa com perguntas, né? Eu falo, e aí, como foi a leitura? O que vocês perceberam? Como é que é o narrador? O que de pistas que ele deu sobre personagem tal? Mas, infelizmente, entra um outro problema aí, Cris, rapidinho. Infelizmente, como eu já apontei lá na primeira parte, nossos alunos, eles, infelizmente, nas escolas públicas, eles não são leitores. Eles chegam ao ensino médio, infelizmente, com uma deficiência muito grande de leitura. E muitas das vezes, eles não entendem texto literário. Tu dá uma poesia, um poema para um aluno ler, ele fala, meu Deus, o que é isso aqui, né? Não estou entendendo nada. Por quê? Dá um texto lá do Gregório de Matos Guerra, o cara vai, o menino lá vai se enforcar, porque ele não vai entender o jogo ali, né, da argumentação do Gregório de Matos Guerra, que ele usou hipérbato para mudar ali o predicado, vem no lugar do sujeito e vice-versa, e aí ele fica perdido na leitura, porque não foi construído esse caminho no ensino fundamental. E aí, quando ele chega no ensino médio, e, gente, eu não estou falando aqui, eu estou falando, eu sou caso vivo, viu? Eu sou professor de literatura, eu já tenho experiência na área, então eu sei do que eu estou falando. E aí, esse aluno chega, não, é sério, né? Porque talvez o pessoal deve estar pensando, ele deve estar falando besteira aí, mas não é assim, não. Não. E aí, eu sei, a realidade desculpa. A realidade do ensino médio, ela é uma realidade muito diferente do que nós encontramos na universidade. Até na própria universidade, eu fico a observar muitos professores universitários, muitos pesquisadores, que falam muito sobre o ensino da literatura dentro da sala de aula, e às vezes eu fico calada, eu não gosto muito de problematizar,
Porque a sensação que eu tenho é que muitos desses professores que escrevem para o ensino médio nem sequer chegaram a dar aula no ensino médio. Eu te digo isso porque, por mais de 20 anos, eu trabalhei com o ensino médio. Eu fui professora de literatura do ensino médio. E por muitos anos, por necessidades financeiras mesmo, né, eu tentava conciliar o ensino superior com o ensino médio. E como a minha maior carga horária sempre foi o ensino médio, eu nunca saí da escola do ensino médio. Hoje que eu estou mais para cá, do ensino superior, mas eu trabalhei muito. São 2 décadas da minha vida dentro de uma sala de aula, dando aula primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. E eu sei muito bem o que você está colocando, porque assim, eu venho de uma época que eu comecei a dar aula antes de ser professor, antes de ter o curso de letras, porque antigamente existia o que nós chamávamos, como se fosse um ensino adicional. Você acaba, o segundo grau, que eu sou da época do segundo grau, e você fazia um adicional para poder dar aula. Depois, com a necessidade do ensino superior, até porque eu venho do interior, e eu compartilho da sua experiência. As nossas dificuldades em ensinar literatura no interior, principalmente do estado, do Pará, é uma realidade muito difícil, porque eu dava aula em escolas do interior, que se eu quisesse dar aula de literatura, eu acho que eu levava mais livro do que as minhas roupas para poder dar aula. Então, o que você está colocando é uma realidade que até hoje nós estamos vivendo. Eu estou falando de uma realidade da década de 90, 90, 2000, por aí assim. E você, em pleno 2020, está vivenciando as mesmas dificuldades que eu vivenciei. Calma lá, que o meu celular pediu para atualizar. Voltei. Ah, tá. Voltou. Voltei. Então, continue a sua fala. Interessante, Cris. Aí, pegando o gancho, na escola também, praticamente, quem que leva os livros? Eu. Porque os alunos, infelizmente, eu estou usando muito o advérbio infelizmente, né? Vocês devem ter percebido. Eles não leem, eles não compram os livros, você manda o PDF, eles não leem o PDF. Até porque também eu até entendo, né? Eles têm várias disciplinas, mas aí o que custa, né? Você separar ali um tempo para ler, entende? Porque o aluno, pelo menos quando eu era estudante, eu tinha tempo, né? Você tinha o restante do dia todinho, porque você não trabalha. Nós que somos adultos, a gente pode falar que às vezes a gente não tem tempo, né? Agora o aluno não. E aí, infelizmente, ele não lê. E aí quem leva o livro sou eu. Aí o Fernando, eu ia já falando do Rafael, o Fernando, ele falou que a sociedade, ela mudou para grafocêntrico, né? Focou no livro. Mas hoje, vamos mudar agora um pouquinho. Hoje já não mais é o grafocêntrico, hoje é o tecnológico. Hoje é o celular, hoje é o tablet. Inclusive, Cris, não sei se você passa por essa experiência. Para você dar aula hoje, né, nesse mundo tão tecnológico, que você tem que dar um livro para o aluno ler, uma história para ele ler. Ele quer a morte, mas ele não quer um livro do Machado de Assis para ele ler, porque ele acha aquilo ali desnecessário, né? O mundo está tão informatizado, né? Está se aprendendo tanta coisa hoje, já se tem até disciplina de robótica nas escolas, para que ler, né? Olha a situação, olha o pensamento lá, que eu falei lá no início da live, né? Que é esse pensamento que veio lá da própria filosofia, lá na Grécia Antiga, né? Fez o homem ficar muito no racional, e aí ele fica com aquela pergunta, para quê? Para quê? É uma pergunta filosófica, ela é uma pergunta racional que veio por causa da filosofia. E aí ela faz o homem se indagar, né? Literatura para quê? Se eu vou só ler ali, e é só uma... Olha a ideia também que passa pela mente da pessoa. É só uma história boba, né? Não vai me acrescentar em nada.
Para que eu vou ler, por exemplo, Clarice Lispector, né? Em pleno século XXI, que eu tenho que aprender a mexer em robótica, eu tenho que aprender fórmula de educação, de física, de química, de matemática para passar no vestibular. Para que eu vou ler lá o livro Hora da Estrela da Clarice Lispector? Não vai me acrescentar em nada. É uma história boba que não serve para nada. Mas a Calma pessoa lá. ela não entende que ela está contaminada pelo sistema. Mas isso é sério, gente, viu? O pessoal que está ouvindo, isso é sério. O Dante Galian, ele problematiza isso nas entrelinhas também, no livro A Literatura como Remédio. A Posso pessoa, compartilhar? ela Eu tá posso tão, compartilhar a fala só dele? fechar rapidinho aqui, viu? A Sim. pessoa está tão contaminada pelo sistema que aí ela não entende que a literatura, ela trabalha com a humanização, ela trabalha com a sensibilização, ela devolve aquela linguagem complexa que a gente vai perdendo nesse mundo tecnicista, que faz muitas das vezes a gente não saber se expressar, ou devido à tecnologia estar tão avançada, você usar um VC ao invés de um você completo, porque você precisa ser ágil, né? O sistema capitalista, ele exige você rapidez. E a literatura não, ela precisa desse tempo mais vagaroso, né? Você muitas das vezes tem que ter o contato com o texto, tem que reler, que é outra coisa que aluno não faz. Ele não lê, imagine reler, entende, Cris? E aí, isso tudo é o próprio sistema que vai moldando o ser humano. E aí, gente, não é moldando para o bem, não, viu? Cuidado. Não, é sério, né, Cris? A Com gente ri, certeza. mas o sistema, ele nos mecaniza. É só assistir lá o Charles Chaplin. Eu gosto muito daquele filme, Tempos Modernos, porque aquela obra, né, cinematográfica, ali, né, já problematizou o que era, o que a época, a era da máquina, ela faria com o homem. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. E aí, por isso que muitas das vezes o aluno lá do fundamental, ele chega no médio, no primeiro ano, ele já pergunta, para que literatura, né? Porque eu preciso aprender algo que seja para essa sociedade técnica, alguma coisa que vai me ajudar a ganhar dinheiro. Né? O mundo está correndo, ó. O mundo está na velocidade. Se eu não acompanhar, se eu não aprender fórmula, né? Para fazer um cálculo matemático, se eu não aprender fórmula para fazer o vestibular, eu não vou passar. E aí a culpa vai ser do professor e da escola. Olha a situação, né? Pode compartilhar aí. Não, assim, aproveitando essa parte, esse gancho que ele está colocando, eu marquei algumas passagens do livro, mas mais especificamente nessa parte onde ele coloca a literatura hoje, para Olha quê? o meu aqui, ó. O meu tá todo marcado e eu faço anotações. Eu vou conversando com o texto conversa comigo. Gente, Eu façam estou, isso, vocês eu aprendem estou, melhor. eu estou na página 79. Eu só quero compartilhar algumas passagens que eu Uhum. acredito que elas fecham esse seu pensamento. Ele coloca, por Uhum. exemplo, assim: as obras literárias continuam a ser lidas e interpretadas como exemplos ilustrativos de determinadas escolas ou movimentos artísticos e ideológicos, que se sucedem na história e não como histórias ou narrativas em si, capazes de emocionar e despertar questionamentos sobre atitudes e valores humanos. Uma outra coisa também que ele coloca, ele defende que a literatura como remédio, eu acho muito interessante o quanto ele coloca a literatura clássica e o quanto ele usa William Shakespeare e o quanto ele usa o Miguel de Cervantes com a obra Uhum. Engenhoso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Porque ele coloca tanto o Cervantes como o William Shakespeare como os clássicos da literatura que nós precisamos tomar não só pelo fato de serem os grandes escritores que foram, mas porque são duas obras clássicas que até hoje continuam levando o leitor, fazendo com que nós passamos a questionar os nossos Uhum. valores humanos. E E ele coloca, interessante. só para Uhum, fechar pode o falar. me completa. Uhum. E ele coloca, por exemplo, que a literatura do clássico não é uma literatura difícil.
ela precisa de uma coisa que ele chama de acompanhamento. Assim, fica evidente, aspas, Dante Galian, fica evidente que não basta simplesmente incentivar ou promover a leitura de obras literárias, mas que é preciso também, de alguma forma, acompanhar. Sobretudo se essa obra ela é uma obra clássica, porque a obra clássica ela não é qualquer livro que você chega, eu vou ler Dante agora. Também não é assim. Precisa-se de todo um acompanhamento que ele coloca. Ele chama de pequenas doses. Né? Você precisa de pequenas doses para que você experimente esse remédio que é a obra literária. E ele coloca também uma das coisas que nós fizemos. A literatura como remédio. Quando é que eu vejo a literatura como remédio? Para que a literatura serve como remédio? E ele coloca, por exemplo, que uma das fórmulas que fazem com que a literatura se torne um remédio, talvez seja o que nós estamos fazendo agora. Por exemplo, ele coloca, por exemplo, que grupos de leituras, clubes do livro, onde leitores se reúnem de forma livre, de forma descontraída, para que possam compartilhar o seu ponto de vista, não só o seu ponto de vista acadêmico, mas que você reúne as suas sensações, as suas experiências. É assim que a literatura funciona. Você, por exemplo, quando você colocou a sua experiência, qual é o nome desse livro? Raquel, é esse daqui, Raquel. A literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma, Dante Galian. É esse livro que nós estamos trabalhando. Só que assim, nós estamos trabalhando apenas o segundo capítulo. Tá? Nós estamos trabalhando o segundo capítulo porque o Dante, na verdade, esse livro, ele partiu de um projeto, que é um laboratório de leitura, porque ele é médico, ele é professor da medicina. E ele acreditava que os meninos estavam muito tecnicistas, os meninos estavam muito cientistas. Foi a sociedade que a gente discutiu. É o que o Ebert estava colocando, essa questão do tecnicismo, do cientificismo. E ele criou esse projeto, o Laboratório de Leitura, para fazer com que os alunos dele, os médicos, né, o pensamento técnico, o pensamento cientificista, eles se tornassem mais sensíveis, eles se tornassem mais humanos. É por isso que ele criou um laboratório de leitura. E esse laboratório de leituras nada mais são do que leituras compartilhadas por todos esses meninos da universidade, que vão ser futuros médicos, e que esses meninos não saibam só o pensamento científico, mas que eles se sensibilizem, que eles se tornem cada vez mais humanos. Tá? O Todorov também, A Literatura em Perigo, é fantástico. É um outro livro, obrigatório na nossa estante literária. Tá? Então, são essas coisas que ele vai valorizando. E que hoje, cada vez mais, estão se tornando cada vez mais comuns. Calma lá que eu estou de olho no tempo e nós temos 3 minutos ainda. Calma que vai dar tempo. Tá? Eu preciso comentar em cima disso aí que você falou. Então, comente em 2 minutos. Tá bom, então bora lá. Então, gente, só fechando aqui, baseado no que a Cris mencionou, ele aponta justamente que o clássico, ele sempre se torna atual. Né? Ele foi escrito lá no passado, e aí às vezes o aluno fala, né? Ah, meu Deus, vou ter que ler esse texto lá de 1900 e bolinha. Vai porque ele é atual. Ele não foi escrito só para a mentalidade do homem lá do passado. O texto literário, ele é sempre atemporal, ele serve para qualquer tempo. E aí o que acontece? Tá acabando o tempo, né? Não, ainda tem 1 minuto. Tá vai. Aí o que acontece? Ligando com o que a Cris falou, que foi muito importante, que é um outro ponto que ele traz, né, nesse capítulo. Infelizmente, a escola, ela mata a literatura, porque
a forma como a escola ele exige que a gente trabalhe a literatura, porque por isso que às vezes Agora, por isso que a culpa não é só do professor. Acabou o tempo? pode fechando, que está terminando. Ah, tá. Mas não tem como a gente voltar só para eu fechar esse pensamento, não, né, Cris? Pode fechar. Deixa eu só retornar. Só um Tá instante. bom. É só para você fechar o seu pensamento. Deixa eu Isso, só só. fechar aqui, porque ele é um ponto bem importante